em edificação da tua palavra. Em nome de Jesus, obrigado por poder estar em mais um culto de ceia. Obrigado por, Senhor, me dar essa oportunidade de mais uma vez me achegar diante do Senhor, me arrepender, melhorar, ser um melhor pai, uma melhor mãe, melhor esposo, melhor esposa, melhor filho, melhor funcionário, melhor servo do Senhor. Em nome de Jesus, Deus, faça isso na nossa vida, em nome de Jesus. Oséias capítulo 1, nós vamos ler o capítulo 1 todo, beleza? Não são muitos versículos, são apenas 11 versículos, e depois nós vamos falando um pouco a respeito de cada um deles. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beri. Oséias significa salvação. O nome Oséias significa salvação. E Beri, que era o seu pai, significa fonte de Deus. Olha que na hora da oferta eu disse que as nossas ofertas não vão ser em vão, e as nossas ofertas, a nossa adoração, a nossa intercessão vai alcançar a nossa descendência. E olha como a Bíblia considera importante. Oséias foi o profeta de Deus usado, mas a Bíblia não deixa de fazer menção de quem foi o seu pai. Por que a Bíblia não deixa de fazer menção de quem foi o seu pai? Para que Oséias fosse quem foi, com certeza o seu pai teve muita importância. Às vezes você tem alguma frustração, às vezes você queria ter um ministério mais expressivo, ter maior sucesso na vida financeira, e eu tive consciência disso, e um dia falei para minha esposa assim: se todo o propósito de Deus na minha vida foi que apenas eu gerasse os meus filhos, amém. Você aceitaria se tudo que Deus quisesse de você, que você gerasse aquele filho, que de repente daqui a pouco gerasse outros filhos? Às vezes a gente quer ser importante, e você é importante, mas a gente pensa que a gente é importante por aquilo que a gente faz, e você não é importante por aquilo que você faz, você é importante por aquilo que você é. Na verdade a gente não quer ser importante, a gente quer ser útil, a gente quer estar fazendo alguma coisa, porque útil é aquela pessoa que é útil, ela tem utilidade. Só que o que é útil, quando ele perde a utilidade, ele deixa de ser importante. É o que a gente chama de descartável, né? Deixou de ser útil, não é mais importante. Então eu entendo que nós somos importantes, porque mesmo que eu não for útil, eu vou continuar sendo. Esse menino aqui, um dia ele sofreu um acidente de carro, machucou os dedos, machucou a costela. Eu perguntei para ele assim: que importância você teria para alguns pastores da cidade se você não pudesse mais tocar teclado e violão? Porque para algumas pessoas, tudo que importa é o nosso dom, é o nosso talento, é aquilo que a gente pode oferecer para elas. Elas não amam a nossa vida, elas amam aquilo que a gente pode oferecer para elas. E se algum dia a gente não puder oferecer, nós perdemos toda a utilidade. E nesse tempo nós estávamos ministrando sobre o Marcos, que é uma aliança. Numa aliança, a pessoa não é importante por aquilo que ela oferece, ela é importante por aquilo que ela é. Se ela não estiver podendo apresentar nada, ela continua sendo importante. Então, não importa se um dos únicos propósitos de Isaac era gerar Jacó, e Jacó chega no final da sua vida frustrado, e talvez um dos propósitos de Jacó era gerar José, para que depois José fosse para o Egito, para que depois, por meio de José, toda a família de Jacó fosse para o Egito, e lá nascesse Moisés. Pronto, e assim Deus vai cumprindo o seu propósito eterno ao longo das gerações. Ele vai fazendo, e eu só quero colaborar com a minha parte. Então Oséias era filho de Beri,
nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás e reis de Israel. Aqui o pastor Reinaldo é melhor com isso, mas depois de um tempo os reinos se dividiram. Então houve o reino do norte e o reino do sul. E alguns profetas profetizaram apenas no reino do sul ou no reino do norte. Alguns profetas eles profetizavam apenas em um reino e outro apenas no outro. Oséias profetizou nos dois reinos. Oséias profetizou tanto no reino do norte como no reino do sul. Por isso aqui o texto traz todos os reis, tanto dos reis de Judá como dos reis de Israel. E aqui é assim, você vai perceber que o livro de Oséias ou você já foi filho, ou hoje você é pai, né? Alguém te deu bronca um dia, ou teu pai, a tua mãe, ou na escola, ou um professor. E esse texto de Oséias aqui é Deus um dia de dar bronca. Só que eu aprendi nesse texto, às vezes quando a gente fala de bronca, a gente pensa assim, então é ruim, é um dia ruim, é um dia de tomar bronca. Lá em Hebreus diz que toda disciplina, a princípio, não parece ser motivo de alegria. Quando alguém chega assim e fala assim, eu preciso ter uma conversa com você. Você fala assim, ai meu Deus do céu, vai ser um dia ruim. Não, talvez aquele é um dos melhores dias da sua vida. Porque é um dia que vai te alinhar. É um dia que vai te preparar para viver aquilo que você tem para viver na sua vida. Então, esse dia aqui é um dia de bronca. Deus chama para dar bronca. E o que dá a entender, eu vou tentando explicar assim para ficar mais fácil, que é como se fosse dois filhos, e os dois filhos erraram, mas um errou mais. Então ele vai dar bronca nos dois, mas vai dar bronca principalmente em um. Então aqui a profecia, a palavra que Oséias vai liberar, era tanto para Judá como para Israel, mas era principalmente para Israel. É como se Israel havia se tornado ainda mais idólatra. A sentença aqui, a bronca de Deus com o povo aqui nos dias de Oséias, é a prostituição do povo, é a idolatria do povo. E quando a gente fala a palavra prostituição, ela soa muito forte no nosso meio. Porque o que é prostituição? É a intimidade fora da aliança do casamento. Existe a fornicação, que é a intimidade antes da aliança do casamento, que é aquilo que os solteiros cometem. Se a pessoa começa a ter relação de intimidade antes da aliança do casamento, a Bíblia chama de fornicação. Quando a pessoa já se casou, ela não comete mais fornicação, ela comete adultério, prostituição. Porque você sabia que uma pessoa, uma vez casada, ela nunca mais volta a ser solteiro. Ela pode ser divorciado, separado, mas ela nunca mais volta a ser solteiro. É igual pastor, depois que você vira pastor, você nunca mais vira uma pessoa normal. Eu não tenho nome em lugar nenhum que eu vou, na academia, no mercado, é o pastor. E já traz assim, tipo assim, se alguém, todo mundo pode errar, menos aquele. Todo mundo pode reclamar de alguma coisa, menos aquele. É o pastor, é o pastor. Então a gente fala que não existe ex-pastor, pode até existir pastor desviado, mas ex-pastor não existe, tá? Então vamos lá. Prostituição, no sentido que a gente mais conhece, é intimidade fora da aliança do casamento. E no sentido espiritual, prostituição é se relacionar intimamente com outro ser, divindade, que não seja Deus, o teu Senhor, o seu marido. Nós entendemos e aprendemos que Deus é o nosso Senhor e que Ele é o único Senhor. Nós entendemos e aprendemos que nós somos como igreja, não como indivíduos, mas como igreja, nós somos a noiva do Senhor.
Nós somos a sua noiva. Nós somos um povo de propriedade exclusiva. No casamento, por isso a nova aliança traz essa correção. No passado os homens podiam se casar com mais de uma mulher. Na nova aliança traz essa correção, que o homem seria marido de uma só mulher, porque ele traz a ideia da aliança do casamento como exclusividade. Ou alguém aqui está disposto a dividir a esposa ou o esposo? Fala assim, não, nem a pau, né? De jeito nenhum, porque a aliança do casamento requer exclusividade. Então assim, entenda, é por isso que a Bíblia fala assim, ó, é com ciúmes que Deus zela por nós. Aí se você for uma pessoa questionadora, e num certo sentido não tem problema isso, você vai falar assim, como é que a Bíblia chama ciúme de pecado em Gálatas, e fala que Deus tem ciúmes, e Deus não peca? Como é que você entende isso? Todas as vezes que eu me deparo com um texto que eu não entendo, eu pergunto para Deus, e de uma certa forma, eu meio que me prevaleço da minha situação, porque eu tenho o papel de explicar a Bíblia. Quem prega tem o dever de esclarecer, de tornar claro. Aí quando eu não entendo algo, eu pergunto assim, Deus, e como é que eu explico isso para a igreja? Como é que eu explico isso para a igreja? Se alguém vir me perguntar, como é que eu explico isso? E como é que eu explico que a Bíblia fala que ciúme é pecado, é obra da carne, e Deus zela com ardentes ciúmes por mim? Sabe por que você não pode ter ciúmes? Porque nada é seu. Ciúmes é sentimento de posse. E o que é teu? Nós desfrutamos de coisas, mas nada é nosso. Deus é dono de alguma coisa? Deus é dono de tudo. Ele é, você pode dizer comigo, Ele é o meu dono. Ele pode ter ciúme de mim, porque eu sou exclusivamente dele. Eu já era dele, porque foi ele que me fez com as suas próprias mãos. E ainda que eu quebrei essa aliança e me separei dele pelo pecado, pela desobediência, ele me comprou de novo. E eu já estou falando sobre ceia. Ele me comprou de novo com o seu sangue. Ele me comprou para ele, para ser dele. Nós somos comprados para pertencer a ele. E a conversão, querido, não é falar assim, agora eu vou ser da igreja. A conversão genuína, a conversão plena, a conversão consciente, é você entender, eu não pertenço a mim mesmo. Você pode dizer isso, eu não pertenço a mim mesmo. Eu pertenço a Ele, Ele é o Senhor e Rei da minha vida. Isso é conversão, tá? Isso é conversão, isso é novo nascimento. Aquele crente, entenda como que as coisas são. Eu disse que não tem problema questionar. Não tem problema questionar com a intenção de aprender, de entender. Mas tem gente que questiona porque na verdade ele é rebelde mesmo. Então ele não morreu ainda para si mesmo, ele ainda continua tendo as suas vontades, as suas razões. Então o dia que você pertencer totalmente a Ele, o dia que você não viver mais para você mesmo, mas viver para Ele, aí você não vai mais argumentar alguns prazeres, alguns desejos, porque para você até gostaria de fazer aquilo, mas se Ele não gosta, não se agrada, você se priva daquilo. Relacionamento é assim. Eu e a minha esposa, nós somos completamente diferentes. Ela é quietinha, eu sou falador e ainda falo alto. E sou, como é que fala a palavra? Quando você é muito, escandaloso. Sou escandaloso. Já acordo cedo fazendo barulho, tacando sapato no chão, batendo porta. Colocando água para ferver, já bato as panelas, bato porta de armário. Ela é discreta, né? Ela vai tudo quietinho. Não sei se ela está me ouvindo. Então assim, e para a gente conviver hoje já aí, os nossos, nem lembro agora direito.
21 anos. Para a gente conviver os nossos 21 anos, nós precisamos aprender a se privar de algumas coisas pelo outro. Não é assim que é o casamento? Você acaba se privando, você acaba, equilibrando ali um pelo outro. Mas eu falei tudo isso. A palavra Senhor significa meu dono ou meu marido. Então quando você disser Senhor, quando você cantar aqui meu Senhor, entenda que você está dizendo meu dono, meu marido. Então se você não estiver disposto a viver debaixo do senhorio do Senhor, não diga isso, porque senão vai estar sendo incoerente. Jesus disse assim: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando. Como é que é a base da conversão? É reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Essa é a base da conversão, reconhecer que Cristo é o meu Senhor. A partir de agora, é Ele que manda em mim. A partir de agora, é a vontade dEle que prevalece na minha vida. E Ele é o meu Salvador, porque eu acredito na obra da cruz. Eu acredito que foi necessário que Ele morresse e ressuscitasse. Foi necessário que Ele partisse o seu corpo e derramasse o seu sangue para a remissão da minha alma. Versículo 2 diz assim: quando pela primeira vez, a Bíblia sempre dá detalhes. Os detalhes na Bíblia sempre são muito importantes. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai e toma uma mulher de prostituições e terá filhos de prostituição. Imagina a primeira vez que Deus fala com alguém, a primeira vez que Deus fala com o profeta. Olha que mensagem boa, né? Deus vai falar comigo agora. Todo mundo fica quieto, todo mundo faz silêncio, Deus vai falar comigo agora. E eu sei o que é isso, porque eu creio. Essa casa aqui existe. Eu era adolescente ainda e eu tive um sonho. E no sonho eu estava trabalhando no mercado, porque eu trabalhava em mercado. E eu estava no depósito do supermercado. Eu estava no depósito e tinha pessoas ao meu redor e gente chegando, e era assim mesmo que era lá. E as pessoas assim: encostou ali o caminhão da Zael, tem lá o cliente querendo dar o cheque, a balança lá do açougue estragou, lá o forno da padaria não está funcionando. E era assim mesmo, era meio desorganizado, eu fazia tudo meio bagunçado, era meio centralizada a coisa. E eu estava ali nesse sonho, no depósito, e as pessoas vindo, falando alguma coisa, só que eu escutava uma voz que começava a falar comigo, do fundo da prateleira. Aí eu dizia assim para eles: ei, faz silêncio, porque Deus está falando comigo. Aí eles faziam silêncio e ainda a voz falava bem baixinho do fundo da prateleira. Aí eu tirava as caixas assim da prateleira e encostava o ouvido na prateleira, e eu escuto uma frase. A frase é: vai, cava um poço e dá de beber ao meu povo antes que eles morram de sede. Por isso tem aquele poço ali, Quando você entrar ali, tem um poço na entrada. Porque o que nós estamos fazendo é direcionado por palavras que nós fomos recebendo ao longo da nossa vida. Eu era adolescente ainda, eu escrevi essa frase nas minhas agendas e eu fui perseguindo essa palavra. Eu fui procurando discernimento, entendimento sobre essa palavra. Você lembra qual que era o nome do pai de Oséias? Beri. O que significa Beri? A fonte de Deus. E eu não tinha compreensão dessa palavra até que eu ouvi o pastor Luiz pregando João 4, sobre pais geracionais que cavam poços para as próximas gerações. Eu não estou no ministério para garantir a minha vida ou enquanto eu viver. Lembra do coração de Ezequias? Ezequias recebe uma palavra: Ezequias, vai vir juízo sobre o seu reinado. Ele pergunta: quando é que vai vir? Vai vir nos dias dos seus filhos. Ele fala assim: graças a Deus. Graças a Deus, não vai vir nos meus dias. Os meus dias eu vou terminar bem, e quem vai se lascar vai ser os meus filhos. Diga comigo assim: misericórdia. Misericórdia. Porque a ideia é que a gente, durante o tempo que nós estamos vivendo, nós estejamos cavando um poço para as próximas gerações.
Nós estamos vivendo aqui, nós estamos trabalhando, se esforçando, mas o que nós estamos fazendo? Nós estamos cavando um poço para a próxima geração, porque é isso que acontece. Jesus, cansado da viagem, ele para num poço em Samaria, ele tem um encontro com aquela mulher, e quando ele tem aquele diálogo, ela pergunta para ele: és tu maior que nosso pai Jacó, que cavou esse poço? Então Jacó deixou um poço cavado para as próximas gerações, e é o que nós estamos fazendo. Nós não estamos aqui só como igreja, trabalhando para prosperar, para ser abençoado. É claro que isso acontece, até porque na frase ela fala assim: desse poço ele bebeu. Do poço que nós estamos cavando, nós vamos beber, até porque seria incoerente nós cavar um poço e não beber água. Não se ata a boca do boi que debulha. Desse poço ele bebeu, seus filhos beberam, seus rebanhos beberam. E ela não fala, mas obviamente eles estão bebendo até aqueles dias. Então esse é o nosso desejo, e é por isso que a gente tenta se mover para, além de como igreja, avançar para a esfera social, como escola, quem sabe um dia hospital. É o Senhor quem sabe, talvez não aconteça nos nossos dias, talvez aconteça no dia dos nossos filhos, mas nós cremos e nós estamos trabalhando para isso e avançando um passo de cada vez. Então, primeira vez que Deus fala com Oséias, Deus fala assim: ó, vai e toma uma mulher de prostituição. É difícil na nossa religiosidade conceber essa realidade. Eu ia falar isso no final, mas geralmente eu não consigo segurar. Vou te falar agora já. Deus é capaz de tornar uma prostituta e uma mulher fiel. Sabe por que Ele é capaz? Porque foi isso que Ele fez comigo e com você. Ele nos pegou infiéis, Ele nos pegou prostitutos, adúlteros, porque nós não éramos exclusivos dEle, nós tínhamos tantos amantes e tantas paixões. E pelo amor, pela misericórdia dEle, pelo seu Espírito, pela sua palavra, Ele foi trazendo fidelidade para os nossos corações. Então é escandaloso para nós ouvir Deus dizer para um profeta: vai e toma uma mulher de prostituição. A gente fala assim: ai, coitado do profeta. Deus é capaz de tornar uma prostituta em uma mulher fiel. Pelo menos foi o que Ele fez na minha vida, não sei se foi o que fez na sua. E se Ele não fez isso na sua vida ainda, creia. Tem gente que fala assim: eu não consigo ser crente, eu não consigo parar de fumar, eu não consigo parar de beber, eu não consigo parar de falar palavrão, eu não consigo parar de ter mau desejo. Querido, você consegue. Você sabe, você conhece a Bíblia. Na genealogia de Jesus tem uma prostituta, Raabe. A prostituta Raabe, que ofereceu guarida para os espias, ela está na genealogia de Jesus. Só não me pergunta agora em que distância, mas ela está lá. Depois você lê lá Mateus capítulo 1. Quando pela primeira vez, versículo 2, vai toma uma mulher de prostituição e terás filhos de prostituição. E ele diz assim: porque a terra se prostituiu. A terra se prostituiu. Como que a terra se prostitui? O próprio texto é autoexplicativo. Como que a terra se prostitui? Desviando-se do... Quantas pessoas você conhece que melhorou de vida e abandonou o Senhor? Ou melhor, quantas vezes eu e você fizemos isso? Melhorando ou não de situação? Nos desviando, nos afastando do Senhor. A Bíblia chama isso de prostituição. É uma noiva que esquece que tem um marido. É uma esposa que esquece que tem um relacionamento de aliança. E ela vira as costas e vai viver a sua vida. Se relaciona com quem quer. Alguém disponível aí no mercado, na praça. Se relaciona com quem chegar. Não, nós não somos assim. Nós fomos comprados por um preço. Eu não estou no mercado à venda. Eu já fui comprado.
eu já tenho um dono, eu já pertenço a um Senhor. Versículo 3: foi-se, pois, e tomou a Gomer, filho de Diblaim, e lhe concebeu, e lhe deu um filho. E disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel. O primeiro filho recebe o nome de Jezreel. E Jezreel na Bíblia é um lugar de juízo. Foi no vale de Jezreel, que era um vale composto por alguns montes, que Isaías executou juízo sobre os profetas de Baal. Foi no vale de Jezreel que Débora e Baraque venceu a guerra. Foi no vale de Jezreel, eu escrevi aqui, Débora, Gideão, Elias, Acabe. Foi no vale de Jezreel que Acabe tomou a vinha de Nabote, e lá ele também foi feito juízo sobre ele. Foi no vale de Jezreel que Saul e Jonatas, depois de perderem a guerra, também morreram. Então o primeiro filho se chama Jezreel. Os filhos, eles marcam tempo na nossa vida. Os filhos marcam tempo na nossa vida. Não só os filhos marcam tempo na nossa vida, como que aquilo que acontece com os nossos filhos também nos marca. E aqui o primeiro filho de Oséias é Jezreel. E ele diz assim: porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Então a bronca é com Judá e Israel, mas já começa com Israel. Vamos lá, vamos seguir. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela e concebeu e deu à luz a uma filha. E disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecida. Está marcando um tempo de juízo, um tempo de correção, e agora um tempo em que eu vou ter que viver sem o favor de Deus, num certo sentido. Sabe aquela coisa assim que você só valoriza quando você não tem? Você só sente falta quando perde? O filho pródigo, enquanto estava na casa do pai, ele não conseguia ter dimensão de tudo que ele tinha de bom dentro da casa do pai. Ele só conseguiu sentir falta quando ele perdeu. Que eu e você não sejamos assim. Que a gente não despreze a presença, que a gente não despreze a herança, para sentir falta só quando não tiver mais. Mas que eu e você valorize a presença, valorize a herança, sem precisar perder para valorizar. Então agora essa filha seria desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Talvez você fale assim: ai, nossa, Deus está falando isso? Não, Ele vai perdoar, irmão. Vamos continuar aqui. Porém a casa de Judá me compadecerei. Quando aqui a Bíblia fala sobre que haveria um juízo sobre Israel, mas que sobre a casa de Judá Ele se compadeceria, você que anota e quiser escrever, Jesus é quem? Ele é o leão da tribo de Judá. Então por que a Bíblia está falando que se compadeceria de Judá? Porque em Jesus Ele redimiria Israel. Israel, eu vou te castigar, mas de Judá eu vou me compadecer. Israel, se vocês quiserem, vocês vão ter que desfrutar da minha compaixão por meio de Judá. E Ele cumpriu as duas coisas em Jesus, tanto o castigo como a ressurreição.
E eu recebi essa revelação de Oséias, em Oséias capítulo 6, que nós vamos chegando lá devagarzinho. Lembra que eu falei no carro Silene vindo de Itajaí? Tanto o castigo, coloca lá para mim, Oséias 6. Oséias 6, versículo 1. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao terceiro dia, esse terceiro dia, puf, eu falei, opa, tem coisa aqui. Nos levantará e viveremos diante dele. Quem se levantou ao terceiro dia e vive? Versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Quem foi moído, despedaçado, como Isaías 53 diz, mas ressuscitou ao terceiro dia, se levantou ao terceiro dia e em breve voltará. Então essa mensagem aqui eu estou chamando de o Evangelho de Oséias. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Sabe por que Ele virá como a chuva? Porque a chuva não vem de repente, ela se manifesta de repente, você vê ela de repente, mas a chuva para vir ela é formada. Lembra quando Elias sobe a um monte para orar? E na nossa mentalidade imediatista, ele era um grande profeta de Deus, então ele tinha que orar e tinha que chover na hora. Mas não, chuva não é assim. Chuva é regada à intercessão. Então ele teve que continuar ajoelhado e orando. Vai lá ver. Agora eu estou vendo um sinal. Você está vendo um sinal? Porque é sinal de que uma abundante chuva está para cair sobre a terra. Então como é que esse negócio de Jesus vem? Jesus está vindo na onde? Jesus está vindo, continua intercedendo. Os sinais vão continuar se manifestando. E nós precisamos conhecer os sinais. Se eu não conheço os sinais, por isso vocês estudaram aqui fim dos tempos, né, pastor Reinaldo? No Academy que foi dito ali, tem os fim dos tempos, para que a gente conheça os sinais. Para que aquele dia não seja o dia terrível, mas para nós seja o grande dia. Que nós não estejamos... não nos pegue de surpresa totalmente, mas a gente possa ter evidências, sinais da vinda do Senhor. Volta lá para mim em Oséias, por favor, lá no capítulo 1, no versículo que a gente estava, ótimo. Então nós já lemos esse, versículo 7, acho que a gente já leu o 7 também, né? Porém da casa de Judá, e se vocês quiserem, escreve Jesus. Eu tenho uma sentença para o povo. Porém, em Jesus, eu vou perdoá-los. Porém, de Judá me compadecerei, e o salvarei pelo Senhor seu Deus. Pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos e nem pelos cavaleiros. Que tipo de rei Jesus foi na sua primeira vinda? Ele veio como? Ele veio como um cordeiro, manso e humilde, porque eu não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Quando ele corrige a Pedro, que arrancou a espada para ferir o soldado, ele fala: põe a tua espada na sua bainha. Ou você não sabe que se eu quisesse, eu convocaria legiões de anjos para guerrear ao nosso favor. Mas a promessa e tudo que Jesus fez, tudo nos mínimos detalhes, era cumprimento das profecias. Jesus é o espírito da profecia, porque toda a sua vida foi baseado no que os profetas disseram e profetizaram. Pode seguir para mim, por favor? Depois de haver desmamado a favorecida, concebeu e deu à luz a um filho. Disse o Senhor a Oséias: põe o nome de não meu povo,
porque vós não sois o meu povo, e nem eu serei o vosso Deus. E preste atenção, quando a gente lê isso aqui, o que parece? É que Deus está nos desprezando, não é? Mas Deus não está nos desprezando, Ele está dando um raio-x de quem nós somos. Ele está tirando um raio-x e dizendo assim, lembra que lá no começo falou? A terra se prostituiu, se desviando do Senhor. Então Ele não está Ele não está dizendo assim, olha, não é Deus que está nos desprezando. Ele só está dizendo assim, olha, as escolhas que vocês fizeram, as decisões que vocês fizeram, levaram vocês para um lugar, que nesse lugar, do jeito que vocês estão desfavorecidos. Vocês não são o meu povo, e eu não sou o vosso Deus. Eu não quero esse lugar para mim, meu irmão. Eu não quero, ainda que eu também sou falho, também tenho tendência a me desviar do Senhor e a me afastar do Senhor. Eu quero fazer o que nós lemos lá no capítulo 6. Vinde e tornemos ao Senhor. Eu falei sobre a conversão no começo. A conversão tem que ser diária. Você tem que voltar para Ele todo dia. Porque nós somos desesperadamente corruptos. E nós desviamos do Senhor o tempo todo. Então volte para o Senhor todos os dias, todos os momentos, volte para Ele. Pode voltar lá para mim, por favor, onde nós estávamos. Aquele filho seria isso, não meu povo, e eu não serei o vosso Deus, versículo 10. Todavia, preste bem atenção disso. Eu sei porque eu sou pai também, eu sei como é que é. Às vezes eu chamo a atenção dos meus filhos, brigo com eles, mas eu prefiro recompensá-los do que castigá-los. Deus prefere nos recompensar do que nos castigar, mas de vez em quando Ele tem que dar uma castigadinha. Mas é como se na repreensão já houvesse a misericórdia. É como se na bronca Ele falasse assim, ó, eu vou tomar aqui esse seu celular, e a hora que você melhorar eu te devolvo. É como se na repreensão, na bronca, no castigo, já tem a promessa do perdão, da restituição. Porque Ele fala assim, ó, preste bem atenção. Lembra que Deus fez uma promessa a Abraão? Tudo que Deus faz é baseado nas suas promessas. Lembra que Deus fez uma promessa a Abraão? Você vai ser o pai de uma grande nação. O propósito eterno de Deus se constitui nisso. Como é que é, pastor Reinaldo? Uma noiva para o filho, uma casa para o espírito e uma família para o pai. Sempre foi o propósito de Deus um grande povo. Quando a gente fala assim, gente, vem para a igreja, gente, vamos encher essas cadeiras, não é porque eu estou trabalhando por resultado não, meus irmãos. Para nós, lá o outro prédio lá em cima estava ótimo. Mas é o propósito do Pai formar um grande povo. E Ele cumpre esse propósito hoje por meio da sua igreja. Já percebeu que tem gente que não vem na igreja e parece que ele trabalha para tirar você da igreja? Ele marca aniversário no domingo, churrasco no domingo. Ele não está indo e está querendo arrumar um jeito de tirar você. Porque enquanto Deus trabalha para formar um grande povo à sua espera, o anticristo trabalha para o amor de muitos se esfriar, a apostasia tomar conta do coração de todos, as pessoas se dispersarem. Versículo 10 diz assim: todavia, o número dos filhos de Israel será como? Ele falou isso em outro lugar? Ele falou isso quando ele fez a promessa a Abraão. E ele não só falou isso, ele falou exatamente isso, ó, será como a areia do mar que não se pode. O que ele falou para Abraão? Abraão, sai para fora, conta as estrelas, se é que podes. Olhe para as areias do mar, você pode contar elas? Tem como contar? E aqui também ele dá para nós uma dimensão de reino, uma dimensão de eternidade, porque a eternidade e o reino, eles são infinitos.
Você não consegue contar, você não consegue dimensionar a força, o poder, a autoridade, a linha do tempo da eternidade. Você não consegue explicar. Nós falamos sobre isso ontem, onde nós fomos ministrar em Ribeirão do Pinhal. A eternidade, você não sabe precisar quando ela começa, quando ela termina. Talvez seja porque não tem começo, não tem fim, mas tem, porque a Bíblia fala que Ele é o começo e o fim. Mas quando é que Ele começou e quando é que Ele vai acabar? E é por isso que nós lemos lá que em Eclesiastes 3 fala que Ele colocou a eternidade dentro de nós. E é algo que a gente não consegue entender. É o mistério da eternidade, que não pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar de onde se lhe dizia, preste bem atenção, meu irmão, foi no versículo anterior que a gente leu, vocês não são o meu povo, todavia eu tenho uma promessa. O extrato de vocês hoje é que vocês estão longe de mim. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir e nem pode contar. E acontecerá que no lugar de onde se lhes dizia, vós não sois o meu povo, se lhes dirá, vós sois os filhos do Deus vivo. Tudo bem, nós não somos povo. Do que o povo judeu se gabava? Do que o povo judeu se vangloriava? De ser o povo de Deus, a nação de Israel, o povo escolhido de Deus. E é verdade. Esse texto está me ensinando que aqui a transição da aliança já aconteceu, o upgrade já aconteceu. Tudo bem, a primeira aliança falhou, vocês quebraram a primeira aliança, e vocês não são o meu povo, e eu não sou o vosso Deus. Mas no mesmo lugar onde foi dito, vós não sois o meu povo, e eu não sou o vosso Deus, lhes dirá, vós sois os filhos do Deus vivo. E eu te pergunto, meu irmão, como que eu sou feito filho do Deus vivo? O unigênito, que era Cristo, veio, morreu, para que nós nos tornássemos co-herdeiros com Ele. Ele abriu mão de ser o unigênito do Pai, para ser o primogênito entre muitos irmãos. Então por que eu quis intitular essa mensagem sobre o Evangelho de Oséias? Porque o Evangelho está pregado aqui de forma talvez não explícita, mas está guardado em revelações. Ele está falando de Jesus aqui. Vós sereis filhos do Deus vivo. Coloca para mim João capítulo 1 versículo 12. João capítulo 1 versículo 12. Mas todos, pode voltar veio para que era o seu, e os seus não. Veio para o povo que era dele, mas aquele povo não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Vamos lá, acho que versículo 11 só que falta, né? De Oséias. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão o quê? Se você está anotando e quiser anotar, onde está a cabeça ali, escreve Cristo. Os filhos de Judá, a bronca era para os dois, tinha mais bronca para Israel. Mas quando ele falou da promessa, a promessa era em Israel. Só que quem veio redimir o povo para que a promessa se cumprisse foi em Judá. Então ele faz isso para a gente depender um do outro. E ele fala, os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça. E subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Coloca para mim, por favor, Efésios 1. O que fala? Qual que é o versículo de Efésios 1 que fala que tudo convergirá em Cristo? Acho que é o 19. Coloca para mim o 19, fazendo um favor.
Efésios 1. Isso. A qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Quando ele fala que ele congregaria Judá e Israel, e se constituiria sobre eles um só cabeça, esse texto de Efésios 1, ele explica isso. Depois, se você quiser ler ele completo na sua casa, ele explica isso. É nós, a igreja, somos nós a igreja. Essa promessa que nós temos lendo em Oséias se cumpre na igreja. Um lugar onde não pode haver inimizade entre nós, entre gentios e judeus, assembleiano e presbiteriano, batista ou metodista, Mevan ou... Não pode haver inimizades entre nós, porque eu tenho convicção de que eu sou igreja de Cristo, que eu estou congregado debaixo da cabeça que é Cristo. E se alguém se considera nosso inimigo, eles estão congregando debaixo de que cabeça? Porque Cristo é o Cristo do perdão, é o Cristo da amizade, da reconciliação. E se a pessoa não se congrega debaixo da mesma cabeça por mágoa, por ressentimento, debaixo de que cabeça que ela está se congregando? Dela mesma, do seu ego. Essa conferência, ela destravou uma coisa em nós. Eu não queria cuidar de pastor. Pastor dá muito trabalho. Não os daqui da casa. Os daqui da casa são gente boa, já estão aqui já. Os pastores de outras igrejas, eu não queria cuidar de pastor. Pastor dá muito trabalho. Muito chorão, uns pastores muito chorão. Pastor que não crê, irmão, como é que você cuida de um pastor que não crê? Dá vontade de bater nele de cinta. Se ele não crê, imagina a igreja para quem ele prega. E eu confesso que eu não queria cuidar de pastor. Pastor chorão, pastor fofoqueiro, ciumento. E essa semana nós começamos esse trabalho, estamos começando tal, e o Senhor está nos... E já logo na primeira semana já teve um fofoqueiro. Eu falei, tá vendo, eu não quero esse miserável aqui comigo também. Pensei comigo, não falei, mas pensei. Aí o Senhor falou assim para mim, tá vendo por que você não consegue cuidar de pastor? Porque você ainda é egocêntrico. Te ofendeu, você já quer rejeitar. Eu falei, não, então deixa ele, pode vir também. Pode vir, deixa aí, pode se juntar todo mundo. Vamos se congregar debaixo da mesma cabeça, que é Cristo. Porque às vezes a gente não tem comunhão com o outro só por causa do nosso ego. Só porque um dia lá ele falou uma coisa que eu não gostei, ou fez uma coisa. Isso é ego, irmão. E o meu ego e o seu ego, ele precisa estar na cruz. Quem vai nos ajudar aqui com a ceia, por favor? E aproveitando, falando disso, enquanto eles se organizam para a ceia, fica de pé comigo, por favor. O que eu tenho que fazer na ceia, pastor? Você precisa pedir perdão para Deus. Você precisa liberar perdão sobre alguém de quem você tenha mágoa. E você precisa pedir perdão para alguém que você tenha magoado. No dia da ceia eu preciso fazer isso. Me arrepender diante de Deus. Pedir perdão para Deus, porque os nossos pecados diante de Deus é como uma prostituição, é uma infidelidade. Ele se entristece com isso, e ele pediu que Oséias fizesse isso, para mostrar para o povo qual que era o estado do povo. Então, 3 coisas que você precisa fazer agora, nós precisamos fazer: pedir perdão para Deus, por toda a nossa prostituição, infidelidade, por todo o nosso pecado, iniquidade. Peça perdão para Deus. Se alguém te magoou, e você ainda tem mágoa, você não quer estar no mesmo lugar que ela, você libera perdão sobre essa pessoa. Libere, e quando tiver oportunidade, dá um abraço nela, um beijo nela. Crucifique o seu ego.
E se tem alguém que você magoou, que você precisa pedir perdão, peça perdão, mas assim, não peça perdão com medo não, tá? Eu vou pedir perdão. Peça perdão porque o perdão ele liberta. Se a pessoa não te perdoar, ela vai continuar escrava. Mas se você pedir o perdão, você está livre dela. Não perdoar é como carregar um defunto nas costas. E quanto mais tempo você carrega, mais ele apodrece. Então a ceia não é para os crentes. A ceia é para quem quer se arrepender. O convite lá de Oséias 6 é: vinde, tornemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Baixe sua cabeça aí, fecha seus olhos e comece pedindo perdão para Deus. Todos nós temos motivo de pedir perdão para Deus. Senhor, nós te pedimos perdão, Senhor, por toda a nossa infidelidade. Te pedimos perdão por tantas vezes, tantos momentos, nos afastar de Ti, nos distanciar do Senhor. Nos perdoe. Nos perdoe por termos tantos amantes, nos render a tantos prazeres. Nos perdoe, Senhor. Nós precisamos da Tua misericórdia, que foi proporcionada em Cristo Jesus. Obrigado porque pela minha infidelidade eu me distanciei do Senhor, mas pela Tua promessa e bondade nós fomos feitos Teus filhos. E escute, tem uma revelação aí. Para um povo você pode dizer: vocês não são o meu povo. Assim como eu disse que ninguém mais é, a pessoa depois que casa não é mais solteiro, e depois que é pastor não tem mais ex-pastor. Você já ouviu isso e é verdade? Não existe ex-filho. Existe filho que despreza a herança, mas não existe ex-filho. Você é filho. E a parábola nos ensina que o pai está sempre lá esperando, e o pai não vai atrás, é eu que tenho que voltar. É eu que tenho que dizer: pequei contra ti somente pequei, e fiz o que era mal diante dos teus olhos. Então, Pai, me recebe. E ali eu falei isso o domingo passado que eu ministrei aqui. O filho tentou se justificar, e a justificativa do filho não importava para o pai. Sabe por quê? Porque, querido, não tente se justificar. O que te justifica é o sangue de Jesus. Não procure justificativa. Não se iluda pensando que mas eu tenho uma justificativa. Não tem. O que nos justifica é o sangue de Cristo. Porque essa questão de justificativa é quando a gente diferencia pecadinho de pecadão. Se tem uma justificativa, aí está perdoado. Se não tem justificativa, então não tem como perdoar. Aí aquela pessoa que se prostituiu, que aconteceu coisas bárbaras, ela não consegue se perdoar porque ela não consegue uma justificativa humana. Então entenda, a justificativa não é humana. O que nos justifica não são os nossos argumentos. O que nos justifica não é o padrão moral da sociedade. O que nos justifica é o sangue do Cordeiro de Deus derramado sobre a cruz. Romanos 8, versículo 1: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Pois é Ele quem os justifica. 33, coloca lá para nós. Eu misturei o 1 com o 33. Fiz uma vitamina. O 8:33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. E eu queria que você agradecesse também você pediu perdão para Deus. Você liberou perdão sobre quem você precisa liberar perdão. E depois, se você precisar falar com alguém, mandar uma mensagem, mande uma mensagem e fala assim: eu te magoei, eu quero te pedir perdão. E agradece pela justificação de Deus na tua vida. Agradece por meio do sangue de Jesus, eu e você foi justificado. E assim que você fizer isso, você tem liberdade. Vem à frente, pegue o pão, pegue o suco e volte para o seu lugar, em nome de Jesus. Voltemos ao Senhor, pois
pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida ligará, nos revigorará, viveremos diante dele. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida ligará, nos revigorará, viveremos diante dele. Há um bálsamo em Gileade, há um salmo em Gileade, vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida ligará, nos revigorará, viveremos diante dele. Sim, Jesus, Tu és a nossa cura, Senhor. Tu és a nossa cura, Jesus. Vem sobre mim para curar, e sobre a filha de Sião. Sim, Senhor. Sim, Jesus. Coloca lá para mim, Oséias 6. Oséias 6. A criança, ela é pura, né, irmão? Ela é inocente. Eu cresci na igreja. Quando eu falo de ser questionador, é ser questionador na inocência da criança. Como eu cresci na igreja, eu via meus pais comer o pão, beber o suco, eu perguntava, né, mas esse é a hora do lanchinho na igreja, é a hora do piquenique? Aí depois você vai aprendendo. Para fazer um pão, agora virou uma bolachinha aqui, mas também não deve ser muito diferente o processo. Isso aqui é feito do trigo. O trigo, para se chegar a ponto de farinha e virar pão, bolacha, ele precisa ser o que, irmão? Moído, triturado. Então quando Jesus pegou o pão e disse, este é o meu corpo que é dado por vós, Ele está dizendo assim, eu fui despedaçado no lugar de vocês. Lembra da profecia, lembra da sentença que vocês receberam em Oséias e tantos outros lugares? Lembra de todas as sentenças que vocês receberam por meio dos profetas? Lembra da sentença que o próprio Deus deu a Adão no jardim? Ele recebeu toda essa sentença na cruz. Ele levou todo o castigo sobre ele. Então ele diz assim, quando a Bíblia fala, eu te pergunto, que dia que você foi despedaçado? Despedaçado. O apóstolo Paulo fala assim, olha, em tudo nós somos, né, perplexos, angustiados, mas destruídos não. Porque às vezes nós passamos por angústias, aflições, mas ser despedaçado, quem foi? Onde Jesus teve a oração, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice? No Monte das Oliveiras, no Getsêmani. O que era feito no Monte das Oliveiras, no Getsêmani? Se prensava azeitonas. Então essa palavra aqui, ó,
Vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou. Quando que Ele me despedaçou? Quando Jesus ofereceu o seu corpo na cruz. Então, quando você olhar para esse pão, é como se você falasse assim: a cruz, ela é substitutiva. Cristo morreu na cruz no meu lugar. Cristo recebeu a sentença do pecado no meu lugar. Cristo foi moído pelas minhas iniquidades. Coloca lá Isaías 53. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Eu não lembro se é o 10. Isaías 53. É o 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Eu acho que ainda é antes, ele foi moído. 5, versículo 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras. Então olhe para esse pão, que para se tornar pão, o trigo teve que ser moído, e agradece, porque quem tinha que ser moído naquela cruz era eu e você. Agradece, agradece, seja grato. Fala: obrigado, Jesus, porque o Senhor morreu no meu lugar. Obrigado porque eu não suportaria o que o Senhor suportou para mim naquela cruz, por mim. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor recebeu sobre si toda a sentença. O Senhor levou sobre si todo o castigo, toda a sentença. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Rei. Obrigado, meu Senhor e o meu Salvador. Em nome de Jesus. Aleluia. Durante a mensagem nós falamos sobre sermos comprados. E como que nós somos comprados? Nós somos comprados pelo sangue do Cordeiro. E eu queria que você olhasse para esse cálice, que é um simples cálice, mas pensasse no que ele representa, no preço que foi pago para a redenção e remissão da nossa alma. Então olhe para ele e diga: obrigado, Jesus, porque o Senhor me comprou com preço de sangue. E não tenha só gratidão, tenha também responsabilidade. Diga assim: eu tenho consciência de que eu sou seu. Eu tenho consciência de que eu já era seu na criação, mas eu me prostituí, eu arrumei outros maridos, e o Senhor me comprou de novo. O Senhor me trouxe de volta. O Senhor pagou um alto preço por mim. O Senhor morreu para apresentar para si uma igreja linda e adornada. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor. Obrigado pela tua disposição, por morrer por nós, sendo ainda nós pecadores. Obrigado, Jesus. Nós temos consciência disso, e nós temos consciência de que nós pertencemos a Ti, e não devemos fazer a nossa própria vontade, mas a vontade daquele que nos comprou, nos alistou, nos arregimentou. Tome esse cálice, e depois de tomá-lo, diga: eu sou o teu, eu pertenço a Ti, Tu és o meu Senhor. Sim, Jesus, nós somos seus, Pai. Somos o teu povo, somos a tua igreja, pertencemos a Ti, fomos comprados por preço de sangue. Sim, Jesus. Sim, Senhor. Diga para Ele: eu sou seu, Jesus. Diga para Ele: eu sou seu, Jesus. Eu sou seu, Senhor. Lembra assim, Marcão? Somos tua igreja, reunida aqui, embaixadores do teu reino,
reino de amor. De Cristo, Rei dos Reis, recebemos autoridade. Estamos acima de principados e poder. Nós declaramos, Jesus, Tu és Senhor. És Senhor da minha vida. És o meu dono. Sim, Jesus. Sim, meu Rei. Nós declaramos, Jesus, Tu és o Senhor da minha vida, da minha casa, da minha família. Pois o Senhor comprou. Vamos declarar: somos Tua igreja. Diga com convicção: somos Tua igreja, reunida aqui, embaixadores do Teu reino. Sim. De Cristo, Rei dos Reis, recebemos autoridade. Estamos acima de principados e poder. Nós declaramos, sim, Jesus, Tu és Senhor. Nós reconhecemos isso sobre a nossa vida. É Senhor. Nós nos submetemos ao Seu senhorio, Senhor. Nós declaramos, Jesus, Tu és Senhor. É Senhor. Vamos declarar. Erga suas mãos aos céus e diga: a Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o domínio, majestade e louvor. Se você não conhece, o refrão é esse. Erga suas mãos aos céus e declare: a Ti a glória. Sim, Jesus, a Ti, Senhor. Tudo pertence a Ti, Senhor. Erga suas mãos aos céus e declare: a Ti a honra, a Ti a honra, a Ti a glória, a Ti a glória, a Ti o domínio, majestade. Vamos, aumenta o volume da sua adoração. Declare: a Ti a honra, a Ti a honra, a Ti a glória, a glória, a Ti o domínio. Sim. Majestade. Vamos. Declare isso. A Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o domínio, majestade e o louvor. A Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o domínio. Aleluia, aplauda Ele bem forte, glorifique o nome dEle, exalte o nome do Senhor, em nome de Jesus. Tenha um ótimo domingo, meu irmão, minha irmã. À noite nós vamos estar aqui novamente às 19 horas, Deus abençoe. Na terça-feira de novo às 20 horas. Lembra do jantar de casais, passa lá, é sexta-feira agora, olha o pastor Alexandre lá, ó. Vamos ter um momento de comunhão e edificação junto, invista na sua família.